Tá começando mais um episódio do Nakuya, tá certo? Episódio 03, já tô... Ih, é o terceiro, eu já tô perdido já. Entendeu? Primeiramente, curte, compartilha, deixa o like, compartilha com teu amigo, comenta aí embaixo, fala o que tu vai achar agora desse último episódio, desse episódio, né? E vamos lá, eu preciso apresentar esse cara, o vulgo, posso chamar os vulgos? Meu irmão. Esse cara, eu tenho muita história com ele, muita história mesmo. Se a gente for parar pra contar essas histórias tudinho aqui, não tem hora pra acabar. Tá tudo ok? Uma salva de palma, grita aí, pelo amor de Deus. Rômulo Capoeira, galera. Meu amigo Rômulo, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo por ter aceito esse convite. Como tu tá, Pião? Como é que tá? As coisas estão bem movimentadas, né, velho? Primeiramente eu quero agradecer pelo convite, te parabenizar por essa ideia, por esse projeto. Eu achei super bacana, sabe? Pô, mano, que massa. Tem tudo não, já bombou, já tá na boca, no ouvido do povo. Cara, que massa. Então é bem legal e tem como te desejar as melhores coisas, né? Pra que isso continue deslanchando, tá bom? Assim como qualquer outro projeto que tu tenha na tua vida que... Sabe que eu sempre torci pelo teu crescimento e até hoje eu continuo torcendo. Mano, é muito importante, eu fico emocionado de ouvir as coisas vindas de ti, porque eu acho que nem tu sabe, talvez sim, mas o Rômulo foi o cara que fez eu retornar ao esporte. Tive o primeiro momento, né, aprendi tudo que eu tinha que aprender, chegou um momento que eu parei. Simplesmente, não fiz nada, tava parado, tu lembra, né? E foi por conta do Rômulo que eu retornei aos esportes. Mas eu me encontrei novamente, tipo, forma como posso te dizer... eu comecei a entender o esporte em si. Não que seja só competição, não que seja só uma luta de dar porrada e pegar porrada na cara, mas eu comecei a entender o real objetivo do esporte, que é o que é fora do tatame. Exatamente. Entendeu? O pessoal não entende, pensa que a luta é só dentro do tatame, só na hora que tu vai treinar, na hora que tu vai... Não. É o fora. E foi tu que fez esse meu retorno pro esporte. Entendeu? Tanto com a parte de didática, que eu aperfeiçoei, comecei a melhorar as partes de dar aula por conta de ti, entendeu? Já tive outras visões e, cara, muito obrigado, que eu acho que eu não estaria mais no esporte se não fosse por causa de ti. Se naquele dia lá na BB eu não fosse mesmo com a tua cara, eu acho que não tinha. E, mano, como tu tá, cara? Como é que tá as coisas na academia, na Resetim? Cara, tá indo. A gente vive o processo diariamente, né? Não deixa de viver. Até quando nossa situação melhora um pouco, o processo continua acontecendo. Sim. Então, a gente tá aí na batalha de manhã, de tarde e de noite. Graças a Deus a gente tem um projeto bastante consolidado já, que tem uma história bem lá atrás, como tu falou ainda agora, né? A gente tem uma história e além da história, o legado vai continuar, porque a gente acaba... motivando, incentivando algumas pessoas. Tem gente que começa alguma coisa porque nem te conhece, mas porque sabe que tu faz aquilo, admira, acha legal e tudo mais. Só por interesse, né? Aí depois fica. Exatamente. Então é muito legal. Às vezes eu recebo algumas mensagens aqui. É porque eu não sou muito de postar não, mas poxa, olha, eu comecei em tal coisa porque eu vi que tu lutava. Quando eu crescer eu quero ser igual a você, sendo que eu não acho que eu não sou nada, né? A molecada manda mensagem, sabe? Elogiando, dizendo que quer ser lutador, que quer chegar até aonde qualquer lutador quer chegar, Sim. Sabe? Então, é muito gratificante isso daí. E a gente está hoje, atualmente, com um projeto social que se chama Instituto Rômulo Capoeira, que a gente atende 100 crianças da comunidade, totalmente gratuita, contribuindo na vida deles de uma maneira bem significativa, fazendo eles entenderem a essência, que era o que tu estava falando agora, né? A essência da arte marcial. Não é só lá, bater e tudo mais, mas... pegar os valores, né, lá do tatame e pregar... aplicar fora. É isso que é interessante, porque ó, eu
posso estar falando besteira, posso ser um ignorante. Mas o dos mais. Essa aqui não é besteira, essa parte não é besteira, abre um parêntese, tá? A arte marcial é o esporte, qualquer que seja. Qualquer que tu vá fazer, do Kendo, que é menos conhecido aqui, né, pra nossa região, ao Jiu-Jitsu, que é a febre, entendeu? Toda arte marcial vai ensinar a criança a disciplina, respeito, tudo, Moldar o tudo, caráter tudo. também, com Caráter, certeza. justamente, pontualidade. Então, tudo isso que faz um homem, uma mulher de verdade, a arte marcial não é uma obrigação, mas é ali a diretriz, né? Da arte Exatamente. marcial. Então, a criança precisa passar por uma arte marcial durante a vida dela. Tanto por questões de autodefesa, tanto por questões de disciplina. Aprender que as coisas da vida toda precisam de uma hierarquia, né? Dificilmente um outro esporte, não desmerecendo os outros esportes, Não. que eu jogo bola, eu faço vários esportes, mas a arte marcial ela é sensacional. Então, quando a criança tem acesso a isso, a vida dela vai ser transformada. Mas os pais têm um papel fundamental nesse princípio na vida da arte marcial, no início, quando a criança tem esse primeiro acesso, porque a criança vai se empolgar, vai querer parar uma hora, entendeu? Mas se o pai não tiver ali, não, você vai continuar e tudo mais. Eu sempre oriento assim os pais, porque lá nós somos apenas uma ponte. Sim. Se não atravessar, não tem como a gente fazer nada. A academia e pai tem que estar ligado Exatamente. diretamente, e terceiro é o filho. Não é academia filho, e o filho tem que ter essa ligação, porque a academia e os pais estão ali trabalhando juntos para formar aquele caráter. Exatamente. E justamente isso que tu falou, que eu deixei vago a história, que eu falei já sobre a arte marcial. Por exemplo, não desvalorizando o futebol. Não tô desvalorizando o futebol. Porém, eu já vi. A gente vê, né? Muita gente, muito jogador que, quando é bom, começa a passar de fases. Passa assim, começa a ser privilegiado. Aí quando chega lá, por exemplo, no profissional, ele é um jogador muito bom. Só que a questão do caráter, que sempre foi fácil, sempre teve um privilégiozinho, entendeu? Aí, tipo, eu vejo assim no esporte, na luta. Quando a pessoa, ela é boa, o professor aí que ele exige mais. Com certeza. Entendeu? Ele é sempre mais cobrado, ele é sempre mais, tipo, ele não é privilegiado. Exatamente. Ele é mais cobrado. Tipo, se tu faz 10 de boa, tu vai fazer 20. Se tu faz 20 de boa, É tu o vai que fazer sempre 40. vai sofrer mais. Sim, é o que sempre sofre vai mais, é o sofrer que tem mais. talento. Então, é muito raro. Não vou dizer que não acontece, mas acontece, né? De ter um lutador que é muito bom e é arrogante, é prepotente e tal. Mas a maioria sempre é aquele pé no chão, humildezinho. É quando tu deixa, né, a essência entrar em ti, né? Sim. Porque tu tem que aceitar. Sim. Tu tem que aceitar isso aí, ver que esses valores realmente têm sentido, né? Então, é isso, cara, porque se tu não deixa acontecer, não tem como acontecer. Justamente. Deixa eu te perguntar. Já a gente já deu um passo grandão já, que eu ia conversar contigo essas coisas lá pra frente. Mas tu és filho de Monte Alegre. Sou Monte Alegrense. Sou montealegrense. Em 2009 eu fui passar um tempo em Manaus. Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser um lutador. Primeiro lutador que eu vi lutar na época do Pride foi o Vitor Belfort. E eu tinha uns CDs assim, um DVD, eu botava pra assistir. Só que Monte Alegre 2009 não tinha nada disso. Não vinha pra cá, né? Não essas tinha coisas. nada, não tinha jiu-jitsu, não tinha nada. Então o que eu fiz? Eu trabalhava na Secretaria de Saúde, eu era agente de endemias, visitava as casas aí, Ver tanque procurando, dos outros, né? procurando, Ova de Carapanã. estragando o tanque das águas que eu jogava veneno lá pra não estar tirando as lavas. Mas eu passei 3 anos e eu resolvi sair do dia pra noite, peguei uma mochila, um birimbau e fui embora pra Manaus. Não conhecia nada, cheguei lá. Mas aí, ó, essa parte tu tá pulando. Antes da endemias, como foi que começou o capoeira? Ah, Entendeu? capoeira, realmente, o nome capoeira é porque eu comecei na capoeira. Eu tinha 10 anos, uma faixa de 9 a 10 anos, lá na Praça Paituna, e ficou nisso, né? Só que eu tinha uma outra visão. Eu achava que a capoeira
eu tinha que fazer aquelas coisas de cinema. Quando eu cheguei em Manaus, eu tomei uma surra logo e tive que introduzir a capoeira de uma outra forma pro MMA. As piruetas lá, né? Aí eu passei esse tempo fora, né? 9 anos, pra mim foi mais do que uma faculdade, eu aprendi muito. Sem contar que os percalços, né? Foram uma carreira toda cheia de lesão. Não tem nem como contar o quanto de parafuso eu tenho no meu A gente joelho. vai falar sobre essa parada lá em Manaus. Exatamente. Então, assim, passei esse período fora, né? E depois fui saindo, mas eu voltava, saía, voltava, saía, voltava. Mas eu sou de Monte Alegre mesmo. Tá, beleza. Tu foi pra Manaus. Quanto tempo tu morou em Manaus? Passei 9 anos. 9 anos em Manaus. Esse período todo foi pra luta? Foi Esses pra luta. 9 anos foi pra Foi luta. pra luta, dedicado à luta. Mas tu foi com uma mão na frente e outra atrás, ou tu já sabia que tinha alguém não. como? Cheguei lá, fui trabalhar de serviços gerais na fábrica de cimento. Depois eu fiz uma prova e passei para auxiliar administrativo. Passei um tempo lá. Aí fui. Como eu não conseguia me manter ainda com a luta, ainda era desconhecido e tudo mais, não tinha patrocínio, eu fui fazendo mais lutas, perdi, ganhei, perdia, depois comecei a ganhar mais e assim foi, ficando conhecido, os patrocínios foram entrando, aí encurtando um pouco, eu consegui viver só da luta. Depois de um tempo. Foi quando aconteceu o acidente comigo lá, de moto, eu tive que voltar pra cá. Como foi esse acidente? Conta pra cá. Eu tava treinando, faltava uma semana pra luta, eu dei no meio do carro de moto. Na verdade, o carro passou, né? Te fechou. Foi. Aí eu ia rápido, bati no meio dele e caí pro outro lado lá. Foi daí que começou a Foi estragar aí o que teu começou, joelho, né? porque eu não parava. O médico, eu melhorava um pouquinho, eu voltava logo, porque eu precisava do dinheiro. Da Era a luta. minha profissão, eu Sim, tinha que sim. lutar pra ter dinheiro, senão não tinha nem patrocínio, não tinha dinheiro da bolsa. Nesse tempo tu já tava com FB? Já, tava com o Já? Fernando Barros, já. Eu conheci ele, na verdade, em 2010. Aham. 2009. Logo depois que tu saiu, chegou lá Cheguei ano lá, depois. um ano depois eu conheci ele. Aham. Foi que eu conheci a Kathleen também, a gente começou junto. A Kathleen tinha uma luta quando eu conheci ela. E qual foi o primeiro evento que tu lutou lá em Manaus? O primeiro Tu evento lembra? foi o Mr. Cage, num lugar chamado Sport Bar, bem interessante. É um bar, Aham. onde o pessoal tá aqui bebendo e o octógono, por isso que eu tive a ideia do fight, do Fight o Night. Fight Night, Fight né? Night, o rei do ringue. Aí o pessoal tá ali bebendo e as lutas estão acontecendo lá. Foi que nem aquele filme do Quebrando Regras. Exatamente, O 2, muito parecido. Só que que- a estrutura, cara, era sensacional. era top. Tinha tudo pé pra frente, só que eram 2 sócios e não deu muito certo. Era Aham, lutas era. casadas, né? Não, nesse começo era assim, mas eram registradas. Todas Sherdog? no Sherdog. Algumas eu lutei que não tinha registro. Aham. Eu lutava por um pote de suplemento. Mas Quando não tinha que me dar ingresso Ah, eu já pra ia eu perguntar. vender e poder tirar o valor, entendeu? Só Mas- que a gente conseguia vender, só que é muito humilhante tu ter que vender o ingresso pra te poder receber teu dinheiro. E vem mastigado, né? Tu nem sente assim, bacana. Quando vem assim parcelado, tu nem sente as Então, coisas. acho que qualquer início de carreira, né, é complicado, né? Tem seus percalços, mas eu nunca pensei em desistir. Isso, assim, é uma coisa que eu admiro em mim, eu não desisto de nada. Posso ter aquela dificuldade, eu vou dar uma sentada aqui, eu vou respirar um pouco, vou pensar, vou alinhar as minhas ideias e vou continuar. E foi isso que aconteceu. Tu sabe um pouquinho aí, mais do que muita gente da minha história, Sei. sabe como é que eu podia ter parado há muito tempo. Ixi. Hoje eu tenho 36 anos, eu não penso ainda em parar, só que eu não quero mais ter aquele ritmo que eu tinha antigamente. Até também porque a idade chega, né, Eu tô mano? com- é. Pesa. Só que assim, eu não quero parar, mas eu quero continuar lutando, só que não como antigamente, Sim. tá direto e tudo mais, até porque meu joelho tá bom, tá operado e tudo mais, só que a gente fica com aquele receio, pô, se machucar de novo, Sim. entendeu? Hoje eu preciso tá bem pra poder trabalhar. Pra dar aula. Esse que é o negócio, entendeu? Tem tudo isso. Tu precisa estar bem pra poder trabalhar. A gente tem família, a gente tem filho, Hoje a o gente precisa... foco já não é mais em mim. Acho que o que tinha de acontecer comigo já aconteceu. Hoje o foco agora é na minha esposa, Alessandra, acho que vocês conhecem, e o meu filho, né? Então agora a gente tá dando um novo passo, sabe? E o legado vai continuar. Eu acho que eu já tinha comentado contigo em relação a isso, porque tu queria ainda. Tu teve um tempo atrás, quando a gente tava mais, que eu tava treinando direto lá, que a gente tava, que o Ravi já tava e tu ainda tava muito obcecado por querer lutar. Eu acho que foi antes da tua cirurgia. Foi. E eu falava, mano, calma, mano, teu joelho, calma, vai devagar, porque
o teu joelho saía treinando, pô. Não rola de o teu joelho saía do lugar. E eu ficava muito preocupado em relação a isso. Mas eu entendia que tu queria lutar, tu precisava lutar pra reconhecimento, por dinheiro. Porque ninguém luta por amor. Ninguém vai pegar porrada lá. Eu não vou. Entendeu? A gente precisa disso. Quem vive da luta, precisa. Então eu falava, mano, bora ter foco no Ravi agora, o Ravi tá crescendo, bora aplicar, que é o que eu quero fazer. O que eu não consegui fazer na luta, que foi o tempo que eu fiquei parado, que até voltar atrás de novo, que foi o peso, a minha travanca, eu quero aplicar agora na Carolina. Não sei, eu não vou fazer também, tu vai ter que lutar. Não, mas eu vou incentivar, assim como tu tá fazendo. Hoje o Ravi é um apaixonado pela luta. Entendeu? Pelo que eu vejo ele. Ele faz porque ele gosta mesmo. Sim. Ele não tem aquela só de, olha, tem treino. Ele larga a brincadeira, ele sabe que tem o treino, mas eu vou brincar depois, tá? Sim. Você não pode brincar. É bom agora, porque, tipo, tu abriu já um mato pra ele, mano. Dificilmente a criança nessa fase, assim, 5, 6 anos, já tem isso, essa mente formada, assim. Quando chega na adolescência vai se perder, porque ele já tem aquela disciplina na cabeça. Já sabe entendeu? o que é E isso certo. que eu tentei passar, a minha vida toda eu sempre fui assim. Somos dois irmãos, né? Eu mais o meu irmão. Ele nasceu com talento, eu nasci burro pra caramba. O talento e o Só esforço. que eu sempre tive disciplina, eu era enjoado, eu ia, aprendia, entendeu? Se eu pudesse ir embora pra outro país, eu ia, e aconteceu também, a gente morou fora, pegamos porrada pra lá. Então é isso, acho que essa perseverança, tu ser enjoado é que vai fazer a diferença. Enjoado assim contigo mesmo, não, Sim. eu vou, nem que eu sangre, mas vai dar certo. Mas, e aí, o que foi que te fez voltar de Manaus pra cá, pra Pois Monte Alegre, Santarém já? Eu parei pra pensar, né, eu vi que a minha idade tava chegando, que a carreira do atleta é que nem de futebol também, e principalmente de quem luta esporte de combate, é mais curta ainda, porque vem as lesões e quando tu vai ficando mais velho, os eventos grandes, como o UFC, não te querem mais. Não quer mais. Entendeu? Que é moleque de 20 anos. Sim. Então, o que aconteceu? Eu parei para pensar e pedi direcionamento de Deus para que ele me desse um entendimento, o que eu tinha que fazer. Porque quando eu vim para cá, eu fiquei com depressão em 2016, quando eu vim para cá, porque eu não tinha previsão para lutar e, sabe, a minha vida, para mim, na minha cabeça tinha acabado. O que eu vou fazer sem lutar? A minha vida sempre foi lutar. Eu amo isso, tu vê, eu sou maluco, eu treino. Não preciso estar fazendo o que eu faço todo dia, mas eu faço, porque é uma maneira de eu estar injetando alguma coisa aqui em mim. A minha lenha tá sempre acesa. Por quê? A oportunidade bate qualquer hora. E não sei se tu te lembra, em 2017, quando surgiu a oportunidade de eu lutar no México, Sim. eu ainda não tinha operado, o joelho saía do lugar, mas eu estava treinando. Eu lembro. Me ligaram, eu fui bater no México e Deus abençoe, a gente foi campeão lá e teve toda aquela coisa aí, né? E foi muito marcante na época, né? Mano, foi massa demais. Então, é isso. Então eu pedi para Deus me dar um direcionamento, eu disse, tem como eu lutar e tem como eu me preparar para o futuro. Porque eu estava pensando só no hoje, só no hoje. Foi que eu resolvi empreender e criar a academia, né? Criar a escola de lutas e eu tive essa visão. Hoje eu vejo alguns colegas meus que começaram comigo lá em 2009, que estão com a minha idade hoje, mas estão aí garimpando eventos para lutar, para ganhar uma mixaria, que realmente... E ainda vive da luta. Eu até entendo o evento, porque se não tem patrocínio, não tem como ter uma bolsa legal. É porque hoje tu vê já na situação como o dono do evento, né? Eu tive várias fases. Fase lutador. Eu ainda me considero lutador. E sempre você, lutador e a fase empreendedor. Então, hoje, o meu objetivo principal é empreender. Entendeu? Antes eu era louco, só trabalhava pelo dinheiro. Eu entendi que o dinheiro que tem que trabalhar pra gente. Justamente. Eu não tinha vida, eu dava 12 horas de aula por dia. Na pandemia só faltei morrer de trabalhar, porque eu não podia abrir, né? Sim. Dava aula escondido na casa das pessoas. A gente fugiu muito pra dar aula, essas coisas. Então é isso. Eu não dava aula na pandemia. Na pandemia eu era CLT e, por incrível que pareça, quando fechou tudo, a minha profissão não era essencial. Aí eu ficava em casa. Mas não parou nenhuma das obrigações. Filho tinha menos de um ano, era um ano, tinha um ano.
E eu arrisquei muito, eu sempre arrisquei. E hoje, Sim. se for preciso, eu continuo arriscando, só que agora com mais pé no chão. Mais Com segurozinho, mais, né? mais seguro, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo com os erros. Aham. É, Tá. Aí depois que tu voltou pra Monte Alegre, quando foi que tu começou a dar aula? Foi. foi dia 13 de maio de 2016. Fizemos um treino na casa de uma prima minha, lá em cima do Central das Motos, numa No sala. A prédio princípio era uma ali. brincadeira, né? Ela me via muito triste, realmente eu tava mal, eu não andava direito. E teve uma galera na época que a gente sempre saía por aí, foram lá, treinaram e a gente postou, ela postou no Facebook Uhum. e bombou. Todo mundo, não, eu quero treinar. Era novidade na cidade, né? Já Sim. tinha tido antes, né? Mas parece que tinha parado, não era? Foi comigo que Foi, começou o Muay Thai, que foi lá na Claro, só que depois parou. parou. Aí começou a fazer, aí depois a gente foi lá pro lado, para um outro espaço que tinha abaixo do prédio. Também não deu mais o espaço que tinha Espaço pra muita gente. quantidade de gente. A gente foi pra beber, pegamos tanta surra de Carapanã lá, duramos 3 meses. Aí o meu tio fez a proposta pra ir pro hotel. Do hotel, eu quero até agradecer o Marcelo, que o Marcelo foi fundamental nessa fase desse crescimento. Hoje a gente já não tem mais tanto contato, porque eu sempre almejei ter um espaço nosso mesmo. Sim, É que nem quando tu casa, tu quer uma casa. sim. E ele abriu as portas da Shekinah pra mim, a gente passou muito tempo lá e foi um cara fundamental. Então eu sempre procuro lembrar e essas pessoas que me ajudaram a contribuíram bastante para o meu crescimento hoje. Eu tenho uma gratidão enorme e sempre estão nas minhas orações. Sim, o Chelsea foi muito importante pra mim também, porque eu passei por uma fase, eu acho, em Santarém que eu tava estudando e eu tava meio só ia pra faculdade e pra casa, e ficava o resto do dia vegetando, entendeu? E o Marcelo me fez a proposta, eu comecei a treinar por um acaso na academia dele, que era no bairro lá de onde eu morava. A primeira academia dele lá de Santarém. Eu vou até chamar ele pra contar essas histórias, eu quero muito saber como foi que aconteceu tudo aquilo. E ele falou, mano, te conheço lá de Monte Alegre, não sei o que, não sei o que mais. Tu não quer vir dar aula de karatê aqui, mano? Não sei o que. As mães vêm pra cá com os filhos ficam parados aqui na recepção. Aí a gente faz uma turma de karatê pra ti. Só que acabou que não deu certo. Eu voltei pra Monte Alegre e não comecei lá. Mas eu já conheci o Marcelo lá em Santarém, eu já não conhecia ele aqui, eu não sabia dele, da existência dele antes. Aí quando eu vi, ele já tava trazendo a Shekinah aqui pra Monte Alegre. Sim, e foi E sucesso até foi hoje, né? isso, até hoje é. Mano, braço. Outro, outro, Somos parceiros até hoje. Hoje sim. a gente tem parceria, eu e a Brenda lá com o Marcelo. E não Marcelo abro me mão. ajudou em muitas lutas também na minha preparação física, sabe? A carreata que teve do título do mestre foi ele que organizou, então eu lembro de muita coisa. Outro Fo- cara também que foi fundamental, que me ajudou muito também no período que eu tava assim meio pra baixo, foi o Thales. Sim. É um parceiro Ah, nosso, né? O nossa, nosso Thales irmão, ajudou pô. bastante, sabe? Quando começou a academia, a gente não tinha tatame. Aí o Thales foi lá, comprou o tatame, sabe? E a gente começou a ter aquela aula já pisando no macio, que era Pô. tudo no chão de tênis. Então foi assim. O Thales, até doido, é um talento, mano. Aquele cara ali é resenha demais. Onde a gente para, ainda mais quando para nós três. É. É o negócio de uma banda que não tem ritmo, mas a gente morre Depois, cantando. é assim, eu não sou o tipo do amigo que eu fico te ligando, te mandando mensagem toda hora. Não, não Não, sou assim. A vida adulta ela é meio complicada, mas todas as vezes que a gente se encontra, é a sintonia do mesmo jeito. justamente, Do mano. mesmo Tu tem jeito. tuas prioridades, eu tenho as minhas, E é mas até bom quando a porque a gente gente tem mais junta, história pra contar. justamente, mano, é esse que é o bacana, entendeu? Tem gente que acha que a amizade é estar todo dia. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Não, mano. A vida adulta, como tu falou, tem as suas particularidades, tem suas prioridades. E esse que é o bacana, quando junta. Tá doido, é? Não, Olha, da última vez que a gente fez aquela resenha lá na casa dele, mano, a gente só foi por conta da Carolina, não foi? E eu tava doido pra deixar ela e voltar pra lá. Só que é muito longe o negócio pra ir e voltar de eu acho que novo. era até dia de semana, né? Eu tava nem vendo. E, mano, tá, tranquilo. Eu acho que na ABB foi que eu comecei a te conhecer. Se eu não me engano, Foi. foi o Jaca que me passou a Foi o mensagem, me Jailson. E convidando. de lá a gente foi pro hotel. Aí Foi. passamos um tempo no hotel. Foi. Foi. Que eu cheguei lá, ele não tinha esse chassi aqui, não. Era seco, era só cabeça. Essa cabeça sempre foi desse tamanho. Só aumentei 2 quilos Foi, de lá pra cá. mas já tá mais troncado que antigamente, esse menino todo tatuado assim, ó.
Eu falo, eu Ah, eu vou. sofri muito preconceito quando eu cheguei em Monte Alegre Eu por eu vou ser assim. nada, mano. Muito preconceito mesmo. Aí ele olhou pra mim, lá na BB, parou assim, que era escuro, né? Só ficava, claro, a maloca, né? Aí eu parei longe lá, fiquei olhando. Ele olhou assim, meio sério pra mim, que eu entendo, hoje eu entendo, né? O pessoal parar lá na academia que fica assim, olhando, que assistindo o treino meio. Que eu fico assim, não. Aí eu já fico. Tem um taco de beisebol lá na academia, lá eu já fico com ele assim, ó. Como é que tu quer? Mas eu te entendo. Mas eu falei assim, mano, eu não vou treinar com esse cara. Tá doido, né? Esse cara vai querer me dar porrada, bicho. É porque é essa minha fisionomia, assim, a face, o meu jeito. Olha, saía e teve um colega meu que me mandou, agora com esse final de semana aí, mandou uma foto minha assim, espontânea, tirou, eu assim esperando uma comida, né? Mas é só a cara. Foi. É só a cara, não tem nada demais. As pessoas, assim, a gente é natural do ser humano criar uma antipatia só de tu olhar pra Sim, pessoa. sim. Entendeu? Isso, mas conversa comigo 2 minutos aí que tu vai rir pra caramba, a gente vai. Não Entendeu? é quando tá Tu ainda vai porre. bagunçar da minha cabeça ainda. Não, mano, mas não tem como não bagunçar. Olha só a cabeça desse peão. Não parece um Megamente? Olha, teve que levantar a câmera É aqui, porque ó. eu sou Ela mais fica alto, sabe? A câmera fica bem aqui, assim. A gente teve que levantar um pouquinho, porque olha só, é igualzinho o Megamente. Põe, eu vou colocar o Megamente na Depois você edição. bota na edição. Mano, a parte da ABB, depois que tu foi lá Pro Hotel Shalom. pro Hotel Shalom, né? Daí que eu comecei a treinar contigo. Foi. Que foi aí que a gente começou a treinar junto. Aí eu vi que tu tinha talento, eu te chamei logo, garimpei tu logo. Aí, vem Eu pra lembro, cá, bora dar aula comigo. eu lembro que eu paguei um mês de aula só e no outro ele já me chamou pra dar aula junto com ele. E tanto que eu não sei se tu lembra e a Brenda não sabe disso, mas hoje tu é o meu padrinho de casamento no cartório por conta daquela época. Porque foi um período muito turbulento entre a minha vida e o da Brenda, que a Brenda todo dia do meu juízo. Eu falava, bicho, eu vou terminar com essa mulher. Quero nada perturbação no meu juízo, mano. Pra que isso? Não sei o que. Aí, tu fala, não, Vitor, pensa. Tu não gosta dela? Gosto, mas, pô, todo dia perturbação. Calma. Foi por conta daquele período lá que hoje. Não foi, tipo, por um acaso só que eu te chamei Sim. pra ser meu padrinho. Hoje o meu padrinho de casamento aqui, ó, o jurídico. Não pede nem benção. Entendeu? Mano, foi um sucesso. Ali que estourou realmente, Foi. né? Na Era verdade, o Combate 365. Na verdade era eu outro lembro. nome, né? Na verdade, era Combate 365. Qual era a ideia? Era ficar 365 dias aberto a academia. Só que a gente ficava muito baqueado, né? Só que a gente sempre tava lá, domingo a domingo, porque querendo ou não, tinha uma piscina lá e era atrativo, a gente ficava lá no hotel. Uhum. Aí eu disse, não, tem que levantar o nome. Já as pessoas conhecem Rômulo Capoeira, então vai ser RC. Tinha, aí ficou. Sim. E, mano, ficou massa. A Ficou minha a marca. marca, entendeu? Que daí, lá do Shalom, tu Foi pra Shekinah. foi pra Da Shekinah. Shekinah, a gente foi lá pra frente pra da frente da Shekinah e Shekinah. depois lá onde era o Marita, na praça, ao lado da América. Uhum. Que inclusive tu ficou um tempo lá, que Foi foi o pro tempo Rio. que tu foi pro Rio. Passei acho que uns 3 meses no Rio, 2 eu acho. Eu tinha voltado de Santarém naquela época. Foi. Tinha voltado de Santarém. E eu sempre falei pra ti, Vitor, abre tua academia, vai dar aula, rapaz. Sempre falei pra ti. Foi. As coisas são difíceis no início, daqui a pouco tu tá Aham. aí, cara, eu, de boa. eu comecei a Atlética. Tu lembra, não foi? Quando eu comecei a Atlética, a primeira, que tu ia pro México. Fui pro Que eu México. fui lá contigo falar que eu ia abrir Sim. academia e tal. Mano, vou abrir academia e tal, não sei das quantas. Eu não me vejo mais trabalhando como CLT. Eu preciso abrir academia, eu preciso trabalhar dessa forma. E tanto foi tu que me graduou pra marrom. Naquela época eu ainda era azul e branco, se eu não me engano. Aí eu fui pra marrom, que me graduou no dia que eu abri na inauguração. Que o Aleixo varou num carro com 752 mil pessoas dentro daquele carro, tu lembra? Foi surpresa que eu falei assim, meu Deus, onde eu vou botar tanta gente num treino inaugural? Porque pra mim eu ia fazer um treinão. Aí entupiu de gente que não tinha espaço, que eu tinha o quê? Se eu não me engano, eu tinha 32 tatames, alguma coisa assim do tipo. Era o que cabia lá naquele Era o que espaço. cabia, né? E eu comecei, depois que eu falei contigo, tu foi pro México e tal.
E logo depois que tu retornou pra cá, Foram 6 meses no México. e Foi o foi. tempo que durou a academia lá, que tu disse que tinha Eu, que ir pra Santarém. eu fui arriscar pra Santarém. O pior erro que eu fiz da minha vida, mas porém. Não, isso serve. Serve, Isso tem que, amadureceu. essas coisas tinham que acontecer. Se não Sim, acontecesse, sim, talvez sim. hoje não estaria melhor e assim por diante. Sim, justamente. Hoje eu agradeço muito a minha ida. Só que, infelizmente, eu ainda vivo esse arrependimento. Porque a gente estava muito bem aqui em Monte Alegre. A Brenda estava num dos auges dela da influência, questões de maquiagem. A Brenda maquiava todo final de Mas a semana, vida é cara. isso, é arriscar. E se Sim. tivesse dado certo? Tá doido, se Entendeu? Se tivesse tivesse dado dado certo. certo. Então tem que arriscar. A mesma situação que eu vivia no México. Eu fui Sim. pra lá com um filho de 2 anos. Eu já tinha ido 2 vezes lutar lá. A terceira eu fiz é, um alicerce, que eu achava que tinha um alicerce lá no México. Cheguei lá, eu fui enganado. Pouca gente sabe disso, mas é uma história bem delicada, sabe? Nós só não passamos fome lá no México porque eu fui trabalhar numa borracharia. Nunca tinha trocado um pneu na minha vida. Todo mundo achando que eu tava ganhando milhões lá. Nada, nada. Foi surra lá. Cheguei lá, o país fechou na pandemia de novo. Eu tava dando aula e me prometeram várias lutas de boxe lá que realmente pagava bem. Uma luta pequena assim, era 25 mil reais, sabe? Então tinha tudo pra dar certo. Eu não ia lutar mais nem MMA, só era boxe. Aí fechou o país, não tinha luta, nada. Ainda fiz até uma luta amadora lá, Eu que era para o lembro. empresário ver e me contratar. No final me prometeram tanta coisa e não aconteceu. E eu fui trabalhar numa borracharia. Trabalhei um mês lá para juntar o dinheiro pra gente voltar pra cá. Caraca. Foi cruel. Aí a pessoa, teu filho, pedindo pacote de bolacha pra ti, tu não poder comprar, porque senão ia faltar no almoço. Tô Eu ligado. tinha tudo aqui, eu fui pra lá, fiquei sem nada. E a Alessandra foi tão parceira que ela ficou só pele e osso e nunca reclamou, sabe? Ficamos numa casa lá que a velha, a dona da casa lá, implicava com ela, que não sei o quê. E teve um dia que ela escasseou comida, foi que nós saímos de lá. E a gente sempre comprou. Eu deixava nossas coisas assim, só que ela achou que a gente tava comendo a dela. Era? E ficou naquela coisa, sabe? Quem disse, me disse, pô, Mas eu não guardo mágoas, eu falo com eles até hoje, sabe? No dia que a gente veio de lá foi um chororô, porque acho que eles sentiram, né? São seres humanos. Sim. E a gente veio pra cá e graças a Deus a gente começou do zero de novo. Não tinha aluno, não tinha nada, mas eu comecei a avisar, ó, eu tô indo. Pronto, começou de novo. Cara, mano, era outra coisa que eu batia muito na tecla contigo. Que eu falava, sempre falei. Eu vou dizer hoje de novo e graças a Deus já entrou na tua mente. Hoje a RC Team tá lá escrita RC Team Rômulo Capoeira. Então é tu o cara lá, entendeu? Não tinha como tu sair e deixar outra pessoa. Nem a academia quando era que eu fiquei lá, não era quando tu estava lá. O que a galera quer pra treinar Isso aí contigo. é muito relacionado a um fator que se chama identidade. É, Identidade. É que as pessoas elas não estão acostumadas a entender que aquilo ali funciona sem você estar lá. sim. É porque ainda é interior, Sim, sabe? Monte Alegre sim, ainda, sim. ainda tá crescendo mais devagar, Uhum. sabe? Quando a gente viaja pra fora, passa o tempo fora, tu já começa a ter uma visão totalmente diferente. E as pessoas de lá têm uma visão diferente Sim. também. Ó, eu tenho um exemplo disso, que quando eu tava em Santarém, trabalhando lá com o Paulo Ávila, lá na academia lá, muita galera do Muay Thai não continuou porque era outro professor. É. Entendeu? O Hugo continuou lá dando aula lá na Ávila. E a galera que era do meu tempo não tá nenhum. Só tá tudo aluno novo, porque não ficou, porque, tipo, meio que não se acostuma, né, com o professor, é um ritmo diferente, alguma coisa assim. É. Porque cada um tem uma didática diferente, mas Sim. ela tem que ter a mesma finalidade. Sim. Mano, como foi que começou Eu sei tudo, né? Mas conta pra galera aí, como foi que começou o Rei do Ringue? O Rei do Ringue, eu não lutava ainda, eu tinha esse sonho de ser lutador. E na frente da casa da minha mãe, que hoje é a casa dela, era uma quadra de futsal. E o que a gente fazia lá? Pera aí, rapidinho. Como foi que teve aquela quadra de futsal lá? Não, essa quadra era a casa do meu tio, né? Aí ele separou, aí ele dividiu a quadra e deu pra mamãe. Que era para um dia ela fazer a casa na frente, né? A nossa casa era atrás de madeira. Aí essa quadra ficou lá. Tá. E eu tinha contato sempre com o Paulo Tavares, inclusive até hoje me ajuda aí.
E ele já fazia jiu-jitsu em Belém. Acho que ele era faixa azul. E aí foi ele que me ensinou meu primeiro armlock, né? Foi? Foi. Primeira aula de jiu-jitsu quem me deu foi ele. E nunca saiu dessa azul, né? Hã? O Nunca Paulo? saiu. Não, eu já pelejei pra ele voltar a treinar. Aí, por isso que eu te falo, a vida adulta é complicada. É complicado. Tem que priorizar algumas coisas e sacrificar outras. Aí eu disse, Paulo, tu não tem um carpete lá na tua casa? Porque no chão não tem como a gente botar os cabras pra brigar aí, né? Aí, rapaz, eu tenho uma lá. Eu fui lá, busquei, botei no meio. Aí fui atrás dos caras pra lutar, né? Sim. Aí conseguimos a primeira luta, que foi do Thanos, que acho que ele mora em Manaus. E uma, se eu não me engano, esse cara aqui, ele é até veterinário. Não esqueço o nome dele, mas vocês conhecem ele. E teve a primeira luta. A gente tinha filmagem disso aí, só que roubaram essa câmera quando eu fui pra Manaus. E foi o primeiro Rei do Ringue. Eu cobrei R$ 5, não deu ninguém. Fechei com lona, tudinho assim, essa quadra que tinha lá pra ninguém ver. Aí quem foi o árbitro? O Paulo, o irmão dele, o Otto Tavares e o Simão. Não, Sim. minto, eram só os dois árbitro de mesa e o Simão ficou central lá. O Simão, sabe? segurança do... O Simão era um cabeludo, trabalhava em carro forte. Na época ele trabalhava na academia do São Francisco que tinha, que a gente malhava lá antes. Eu acho que ainda é o mesmo que trabalha com o Rocha, não? É, ele Que mesmo. vive com óculos assim, Mora lá atrás da rua de casa. Então ele foi o árbitro ali e a luta durou os 3 rounds de 5. No final não teve campeão, caiu um pro lado, um pro outro, de tão cansado que tava. não tinha protetor bucal, aí pegava a sandália havaiana, cortava assim a rodela lá de trás, sabe? Encaixava na boca assim. Deus foi tão bom que nunca aconteceu nada. Sabe? Aí o Paulo já era fisioterapeuta, deitava no chão, já dava umas estraladas ali, pronto, acabou. Era a bolsa dos atletas. Aí eu disse um dia, aí se o prêmio, não tem prêmio não, é só um teste. Foi o teste do Rei do Ringue. Aí pronto, 2017, em novembro, no Norte, nós fizemos a primeira edição. Deu muita gente mesmo. Eu não me lembro disso, por favor. Aí o Vitor fez a estreia dele no MMA nessa data também. Foi humilhante. Porém, eu tive que aprendizado. passar por isso. São aprendizados. Mas a gente nunca perde, a gente aprende. Sim. Tanto que eu falei pros meus alunos. Isso é sexta-feira agora. Foi sexta-feira agora de aula. Eu falei que teve luta, né? O pessoal agora tá começando a lutar no karatê. Que o time que você tá ganhando, você não mexe, né? Aí você só vai aprender e mudar, fazer as coisas diferentes no dia que você perde. Ninguém aprende ganhando. A vitória, ela deixa a gente soberbo, o ego grande e tudo mais. É necessário que tudo caia pra você crescer. Eu acho que se eu tivesse ganhado naquele dia lá, eu ia ser uma pessoa totalmente diferente hoje, entendeu? Eu tive que pegar essa pisa na minha vida. E, mano, já estamos falando do Rei do Ringue. E fala pra mim, esse evento agora. A expectativa tá bem grande. Faz tempo que eu não tenho uma expectativa grande assim, sabe? Ainda mais a Alessandra fazendo a luta principal. Era né? isso que eu ia te perguntar. É complicado. O Ravi a gente já tá acostumado com ele lutando, né? Mas a Alessandra lutando, ela tá muito bem preparada, sabe? Dessa vez vai ser a primeira vez que ela não vai trabalhar. Na verdade já tá trabalhando, que ela vai ganhar pra isso, né? Só que ela não vai estar ali na coordenação e tudo mais. Então ela vai trabalhar diferente. Eu acho que tem muita gente curiosa pra ver essa luta, o desfecho dessa luta. Eu espero que todo mundo de Monte Alegre esteja torcendo. Porque as pessoas, de Monte Alegre as pessoas têm muito isso. Torce pro de fora. Eu quero que tu te lasque, que tu quebre, na cabeça da pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Em 2017, quando eu lutei no México, ali no bar do Marcelo, ali onde assisti o jogo do Flamengo. Sim. Eu sei disso porque uma pessoa me contou. Tava uma rodada lá e a luta acontecendo, né? E não teve a transmissão. E apostaram lá, na minha derrota. Sim. Aí só esse cara lá apostou R$ 100 e ganhou na minha vitória lá. Pra te ter ideia. Mano, como funcionam as coisas. É complicado demais, bicho. A galera... Eu não sei, eu não entendo. Porque se por um acaso acontecesse isso e tu continuasse, hoje tu estivesse no UFC, ia estar fazendo que nem a galera tá fazendo lá em Manaus, fechando o bairro, tudinho, não sei quanto. Exatamente. Eu sempre torci por ti e tal. Mas quem vê é muito do fácil mesmo, pegar um filho criado, assim. É muito fácil. Tá grandão? É daqui de Monte Alegre, não sei o quê. Tenho certeza. E qual é essa edição agora?
Essa é a 12ª edição. 12 Já edições. estamos aí, ó. Tu tá fazendo uma por ano. Agora vai ser uma por ano, já cheguei a fazer 2. Aham. É muito difícil fazer evento em Monte Alegre. Quando foi que começou o Rei do Ringue mesmo lá do Norte? Foi em 2017. 2017. Logo depois Depois do que eu vim do México, a gente fez o evento em novembro. Foi. Eu lutei em julho lá, em novembro nós fizemos no Norte. Aham. Ei, falando do negócio de México, que tava com essa ideia desde a hora que tu falou a primeira vez. Tu já tem noção que tu foi o primeiro vencedor internacional de MMA daqui de Monte Alegre? Sim. E Isso é nesse, um mesmo, marco. e nesse mesmo dia tu ganhou em Santarém, Foi, lembra? era No uma mesmo luta dia. casadazinha lá Exatamente. no quartel. Lembra que a gente tava Sim. eu, tu e o Thales numa ligação, uma Sim. chamada de vídeo? Porra, mano, foi muito massa. Eu lembro, eu tava deitado. Eu morava lá no Santarenzinho. Eu tava deitado, esperando a tua resposta, porque não teve a transmissão. É. Deu bug lá na Muita gente não transmissão. sabe desses bastidores, sabe? É interessante, até pra quebrar aquele gelo da pessoa ter uma impressão totalmente distorcida da gente e quando começa a ouvir esses bastidores, né? Talvez Sim. mude a percepção de Eu tava, entender. eu tava morto de agoniado querendo assistir a porra da luta, que a gente tava treinando que só, Sim. né? A gente treinou demais. Eu acho que foi um dos períodos que a gente mais treinou, Eu foi ia a saída pro México. buscar o vídeo 5 horas da manhã pra correr. Era, mano, e ele ia me acordar às 5 horas da manhã, mano, porque eu não acordava. Eu tava naquela época que dormia 2 horas da Pra manhã. vocês verem o quanto que eu sou meio doido assim, sabe? Eu vou contar uma situação aqui pra vocês engraçada, né? Eu costumava correr 5 horas da manhã. Hoje não tem mais essa necessidade, né? A gente vai aprendendo e tudo. E toda vez que eu ia correr, tinha um velhinho lá. Ele já tava terminando a corrida dele. E eu sou competitivo, então eu chegava lá, eu não acredito que eu perdi pra esse velho de novo, rapaz. Eu nunca ganhei desse velho, cara. Nunca. Acho que deve até ter morrido já. Faz tanto tempo. Eu chegava, ele já tava terminando a corrida dele lá. Eu acho que foi uma das. Foi a primeira pessoa que fez eu acordar de madrugada pra ir treinar. E no final era prazeroso, né? Era bacana. E ainda tava escuro. Eu tenho mais fotos, se eu achar no meu Google Fotos, já tava eu, tu. E sempre ia alguém acompanhando. Se não era eu e tu mesmo. Quando eu acordava, meu primo. Quando não, E a gente cansou de sair, assim, pra algum evento assim, voltava de madrugada, dormia 1, 2 horas, não, 5 horas, tá certo, 5h30 no máximo, eu tava lá. Certinho, treinando. E nunca furou treino. É verdade, o Léo tem o talento e tu tem a disciplina. Porque, mano, o Léo começou a treinar comigo, karatê, né? E ele era diferente, o Léo, sabe? Até na capoeira, ele sempre foi melhor do que eu, cara. Sim. Sempre foi melhor, salto, tudo. O Léo era uma disputa muito grande entre eu e ele, pô. Não era só vocês dois no na karatê. cidade, era. Aí era eu tentando bater nele e ele me batia. A perna dele sempre foi muito rápida por conta da capoeira, né? E ele não ia todo dia, mano, treinar. Ele não ia todo dia treinar. É. Mas é aquilo, né? Tem dom que vem para poucos. Felizmente, o do Léo ele entrou 3 vezes na fila. E hoje tá parado, né? Tá Hoje treinando tá nada. parado, né? Tem o filho dele, tá. É a vida adulta, né, cara, dele. Ele não conseguiu ainda encaixar o tempo dele pra voltar a treinar, mas de vez em quando eu dou uma injetada nele, sabe? Uhum. Volta, rapaz, volta. Hoje já era pra te ser um faixa preta, Sim. sabe? Mano, ele começou junto comigo, já era pra ele ter sido faixa preta. Tá na faixa preta de karatê, faixa preta de jiu-jitsu, né? E contramestre, né? Mestre da capoeira, chama? Professor. E, mano, tu ainda pretende levar o Rei do Ringue pra outras cidades? Eu pretendo. Eu tenho fé que um dia ainda eu vou encontrar as pessoas certas. Eu procuro sempre estar bem. Procurar pra que isso aconteça. Que não adianta tu ficar parado aqui e dizer que tu vai ter aquele network lá e aí as coisas nunca caem do céu, cara. Nunca acontece. Tu tem que estar preparado Sim. pra oportunidade que vier. Aham. Então um dia a gente quer expandir ele pra fora, sabe? A gente já levou lá em Alenquer também uma vez. Deu pouca gente, mas é complicado, sabe? É porque eu acho que em Alenquer eles não têm tanta essa cultura Não ainda, tem porque né? não tem alguém que represente lá. Entendeu? Aqui as pessoas me conhecem porque sabem que eu luto e tem as aulas. Lá não tem essa referência. O Alan levou pra lá isso, né? Tentou Ele fazer ainda com tá que lá em aquilo... Alenquer? Não tá mais. Não. Aí o Pô, projeto então- que começa e para,
Então já era, né, mano? Porque, tipo, era o único. Era o único lá. Eu Aí não- tem jiu-jitsu só lá agora. mas eu não vejo mais nenhum além em questões de esportes da arte Sim, marcial, né? Prainha tem Além que... o Josiran, né? Que é guerreiro ali pra Aham. fazer eventos também, Sim. sabe? Mas é isso. E, mano, e prainha é berço pra peão de MMA. É, pra quem não sabe, o Vitor ficou proibido de ir em Prainha um tempo. Sério? Tu vai contar essa história? Não. Deixa eu É só bom pagar contar. minhas contas aqui, peraí, rapidão. E galera, você que quer fazer uma identidade visual, trabalhar com marketing na sua empresa, fazer qualquer tipo de coisa, gravações, aquelas super produções para sua loja, para sua empresa, para o que for. Você quer não sei o que for fazer, vai lá, contrata o pessoal da DS Soluções, vai olhar lá o Instagram deles, o portfólio deles é top. Ainda o último ainda é aquele da Fiat? Não, já teve outro, né? Não, vou produzir? Vou produzir? Pelo amor de Deus, bora produzir. Mas ele fez aí um vídeo da Fiat que tá bem, né, mano? Foi comprar um carro, super produção lá, produziu um vídeo top com imagens aéreas, imagens terrestres e náuticas, como eu sempre costumo falar. Então, vai lá, entre em contato com o pessoal da DS Soluções. Eu tenho certeza que um dos planos deles de marketing vai se encaixar para sua empresa. E, cara, hoje quem não posta não é visto. E principalmente daqui de Monte Alegre você precisa acreditar na internet para poder trabalhar. E outra coisa também que eu preciso agradecer, eu nunca vou poder esquecer, é de agradecer a Brenda Lins. A mulher, tu tá vendo, né? De novo, mais uma vez. Isso aqui é tudo montado fora do, do podcast. Isso aqui tudo é o estúdio da Brenda que a gente montou para ela trabalhar. E eu precisava montar o podcast e ela falou assim: bora fazer no estúdio. É o único lugar que a gente tem pra fazer. E ela cede. E agora tá começando a trabalhar todo final de semana, de forma presencial. Tem um catálogo bacana agora. Ou Tá fazendo seja, o sobrancelha. homem tem que ter uma mulher. Sim, mano. Eu sem minha mulher, ser uma mulher, pelo amor de Deus, meu amor, não vai. A Jesus. mulher, né? A mulher. Eu sem minha mulher, não interessa qual seja. É a minha mulher. Pois a é. minha mulher. Não, as minhas. A tem outra dois. ainda vai mandar em mim. Eu sem minhas mulheres não sou nada. Meu Deus, eu sem minhas mulheres não sou nada. Obrigado, mano. Obrigado, Serei. E é a mulher que fica servindo a gente, ajudando a gente aqui. Então, cara, vai lá no Instagram da Brenda. Brenda Lins. Vai tá aqui. QR Code, a gente vai estar colocando tudinho, tá? E, mano, tu vai contar a história mesmo de Prainha? Rapaz, me contrataram lá em Prainha pra arbitrar um evento e organizar o evento. Já tinha tido um primeiro evento, mas não foi legal. Fizeram, UFC Prainha. UFC Prainha. mas não sabiam fazer. Aí me chamaram, né? Eu disse, eu não vou só não. Bora, Vitor, lá comigo? A gente Aí foi na vamos. tua Phaser, mano. Tu lembra? Lembro. Que a estrada era ridícula e a gente Aí foi na tua moto. o evento precisa ter 3 árbitros de mesa e um central, né? Pra acontecer. Lá não tinha o central, que era eu e o Vitor na mesa, ou vice-versa. E teve a luta mais polêmica lá, né? O cara tava quase morrendo, ajeitando pegar porrada, eu parei a luta, né? E mano, lá eles são alterados, aposta moto, aposta carro, tudo que tiver, casa. Pra vocês terem noção, rapidola. Vocês terem noção, tinha um camarote, né? Não tinha Que camarote. tinha um camarote lá, que era uma laje de uma casa. Era uma laje? Sim. Tinha cobertura lá e tal, Tinha, era uma tinha. laje lá. E o evento era tipo numa garagem, assim. Quando a gente via, passou acho que as 3 lutas assim, o pessoal apostando, aí entre uma pausa e outra que a gente ia beber água e tal, ia no bar lá pegar uma água. Eu vi o cara jogando chave de moto assim pra banda do camarote lá, que eles tinham apostado moto, mano.
O pessoal lá é alterado. Aí acabou a luta, subiu um indivíduo lá no octógono, no ringue, inclusive que foi o ringue do Rei do Ringue por muito tempo, que a gente comprou esse ringue, né, de madeira, que hoje virou o portão lá da academia. Tem muita história. Ele é o portão lá da academia, até ele não me abandonou, não. Aí o cara subiu, veio tirar satisfação porque eu tinha acabado a luta. Eu disse, meu amigo, o teu lutador tava quase morrendo. Eu fiz um favor pra ele. Mano, tava muito porra Aí ele continuou atrás de mim, eu com o braço pra trás. Desci do ringue, só que ele topou num doido. E o Vitor, vocês não sabem ainda não, do texto. O cara chegou comigo lá, aí atrás de mim, lá perto da mesa, o Vitor levantou, ele não tinha o que fazer. Eu acho que ele lembrou do Zinedine Zidane lá e deu uma cabeçada no Vitor assim. Deu uma Na cabeçada hora que no ele meu voltou peito, mano. assim a cabeça, o Vitor deu um direto nele. A gente só vê isso em filme. O Vitor deu direto no cara. O cara vai caindo assim, o Vitor deu mais outro nele. E o cara já tava apagado no primeiro. Foi um pra dormir, outro pra acordar. Eu disse, Vitor, tu acabou com a gente. Mano. Aí chegou um cara e disse, olha, esse cara é lá do Jatuarana, só anda armada, a espingarda dele tá lá na moto dele. Eu disse, meu Deus, Jorge, o organizador do evento, pega uns 2 segurança, a gente luta, mas a gente não é prova de bala. Não. Pega uns 2 segurança e manda levar a gente lá no hotel só pra pegar nossas coisas e vamos embora de madrugada. Aí foi o que aconteceu. Eu disse, olha, aí o Jorge diz pro Vitor não aparecer aqui por um tempo em Prainha, que esse cara vai pegar ele. Rapaz. Mano, a gente ia fazer assim. A gente ia pro hotel, né? E ia de madrugada mesmo. Por exemplo, mais 6 horas da manhã. Quando foi 4h30, 5 horas, esse bicho tava me acordando. Ei. Bora embora que a gente vai passar pela... Tinha que ser pelo pelo Açaizal, porque o Vitorano o cara tava lá. Sendo que o cara tava morto de porre. Eu acho que ele nem lembrava. Eu acho que não, que da vez eu passei lá, passei quem em bate Prainha. esquece, viu? Da última vez eu passei em Prainha com a Brenda e deu certo, graças a Deus, tô Não, aqui mas ainda já pra contar a história. acabou a mágoa já do cara. já. Com certeza, pelo amor de Deus. Só falta ele ver esse episódio agora e falar, foi ele que me bateu. Aí é foda. E, mano, falar também, mandar um abraço pro Jorge, mano. Jorge, um cara muito gente boa. Jorge fez parte dessa trajetória aí também, sim. cara. sério. Jorge, mano, tá doido, é um parceirão. Toda vez que eu vou lá, eu procuro ele lá. Também, vou direto lá na casa. Esqueci o nome lá do supermercado dele. Aham, mas gente boa. E, mano, fala um pouquinho sobre essas lutas que vai começar, além da Alessandra, né, que já comentou. É. Como é que tá sendo a preparação dela pra agora? Porque tu é o principal, né? Preparador dela. Eu sou organizador do evento e sou esposo dela e treinador ao mesmo tempo. Então a vida dela não tá fácil. Porque se eu me cobro, imagina como eu não vou cobrar ela. Então não tá sendo fácil. Um camp de treinamento é muito sofrimento, sabe? Pra quem realmente se dedica pra isso. Então tem sido muito trabalhoso, mas ela melhorou muito. Tecnicamente, fisicamente, vai ser uma luta legal. Eu acredito também que a adversária dela esteja também nesse mesmo ritmo, né? Até pra entregar uma luta boa pro público, né? Sim. Olha aí o cartaz do evento. Então, essa primeira luta aqui, ela não vai mais acontecer. O qual? Lá de baixo? É lá embaixo. Que seria do Matheus, aluno do Aleixo, e esse rapaz aqui de Santarém. O Aleixo adoeceu, o Matheus adoeceu, o treinador dele preferiu tirar ele. Essa luta aqui, ela é muito interessante. Esse cara aqui, ó, muito bacana, ele, sabe, a pessoa como pessoa, um super atleta também. Eu lutei com ele há 2 anos, se não me engano, 3 anos lá em Santarém. Graças a Deus eu ganhei. E esse cara aqui, ó, ele vem do Rio de Janeiro pra lutar com ele. Então é uma Sério? luta muito boa, muito boa essa luta aí, tá? Aí vamos pra lá. Aqui, essas 2 figuras aqui são Esse carimbados, já é muito legal. Edson figurinha Silva e Fábio Boica. Tem uma coisa mal resolvida, que o Fábio perdeu na primeira luta e tem tudo agora pra tentar fazer diferente nessa segunda luta, né? Então a expectativa é grande. E detalhe, é a aposentadoria dos dois, essa é a última luta deles. Tá bom? Eu até falei, olha, tá bom já, entendeu? Eu não vou contratar mais vocês, não. Vamos curtir a vida de vocês. Mano. Chega, mano. Todo mundo vai. No próximo evento de novo, Edson e Boica. Aí Tá vamos bom lá. já. A outra luta é ali, lá pra ponta. Essa aqui é uma revanche do Johnson Marreta Sim. com Alex Demonster, de Santarém. O Johnson perdeu por pontos na primeira luta. E vamos ver o que vai dar agora Ele nessa... tava arbitrando essa luta. Exatamente. O Demonstro foi inteligente demais. Usou o peso dele. E agora,
As atuais estrelas de Monte Alegre do MMA são esses gêmeos aqui, ó. Foca, abre um pouquinho, por favor, aqui, ó. Os dois, Os dois, luta muito dura, tanto para os dois. O Léo Peito de Aço já é uma figura conhecida aí, né, do MMA prainense. Muito bom, o garoto. Vai lutar contra o Mirinho. E o Nilson vai lutar contra o Barão, que é campeão do Rei do Ringue na categoria 57. Que hoje ele não tá mais nessa categoria, já subiu. Ei, Capô, tu já achou outros gêmeos pra lutar com eles? Inclusive, teve acho que a 9ª ou 10ª edição, não, foi a 9ª edição, lá na academia que teve, que ia ter, inclusive saiu uma reportagem no Esporte Espetacular, no Jornal Tapajós, que era a primeira vez que ia acontecer, acho que no Brasil, não sei, ou no mundo, que a gente não tem registro de dois gêmeos lutarem contra dois gêmeos. E o que aconteceu? Um dos gêmeos adoeceu. E teve um furúnculo e não aconteceu. Só que um dos gêmeos veio. O outro também veio pra justificar e tudo mais. Mas aconteceu isso daí. Tu já viu aquelas lutas 2x2, né? Já. Eu pensei em fazer isso também. Dá de fazer bacana, né? Eu pensei, só que o nosso octógono ele é pequeno. Ele não é igual do UFC 12 metros. O nosso é 6 metros. É até bom que fechou ali, não tem pra onde correr. Já viu os eventos do Fight Music? Já. O pessoal bateu lá e troca. Já vi. Dá de fazer bacana. Cansou, troca rapidola e deixa o pau comer. Então essas duas lutas aqui, ó, essa aqui vai ser sensacional. Inclusive eu até falei com o Barão hoje. Espero não arbitrar elas. Provavelmente vai ser você. Aqui, cara, essa é uma situação até meio que cômica, porque teve um evento lá na academia, na minha academia, um Fight Night. São duas lutas na noite e uma banda tocando. E eu vim embora, eles dois ficaram lá enchendo a cara, sabe? Dois velhos. E velho, quando briga, se não tirar, vão se matar. Tá? Depois, quero até que pegue esse corte depois, porque é pra mandar pros dois. Aí, gravaram tudinho, só que não deu tempo, não sei o que foi, gravaram só o áudio. Eu queria ir, nesse tempo não tinha câmera lá. O vídeo. Foi, brigaram por causa de regra, não sei, eu sei mais do que tu, não sei o que, tiraram a camisa, aí queriam resolver na mão lá. Eu já tinha ido embora. Aí, quando foi de manhã, olha o que aconteceu aqui. Aí, teve o último Rei do Ringue agora, o Bena subiu no octógono e desafiou o Aleixo. Só que o Aleixo, 30 quilos mais pesado que o Bena. Sim. Aí, então, o acordo foi: o Aleixo perde quanto ele puder de peso e o Bena continua no peso dele. O Bena deve pesar uns 75, 80 quilos, eu acho. Não vai perder isso. E o Aleixo, eu acho que, se eu não me engano, já tirou 20 quilos, que ele tá bem... Sim, tá aparentemente bem, ele já tá bem. Então, a situação é essa daqui. É uma situação muito pessoal deles dois, tá? Inclusive, se tu estiver arbitrando a luta lá... Eu vou deixar. Não deixa ir pro cabelo, nada, se morder. Eu vou deixar porque essa luta vai pegar muito. Eu vou deixar se matar, tô nem vendo. E aqui, cara, essa luta era pra acontecer final do ano. Só que a Gisele quis tanto a luta, eu disse: Alessandra, então vamos acelerar esse treinamento pra colocar vocês. Já teve luta no Rei do Ringue de MMA feminino, se eu não me engano, 2 logo no início. Sim. E agora chama muito mais atenção, e a luta feminina é até melhor porque a mulher leva pro coração, sabe? Elas sabe, se entregam mesmo de verdade. Leva pro pessoal. Então tá aí, cara. Quando foi postado isso aqui, muita gente não acreditou, achou que era uma mídia falsa, uma fake news aí. Das meninas. Que a Alessandra ia lutar, né? Porque quem olha a Alessandra imagina uma foto com roupa, porque ela sempre trabalhou com isso. Sempre trabalhou com roupa. Entendeu? Não imagina que ela ia lutar, só que ela mudou completamente só que agora. Depois que ela saiu da Nath, ela... Depois que ela veio trabalhar comigo, ela mudou completamente, sabe? A postura dela. Eu disse: rapaz, eu até comento lá como é que ela conseguiu em tão pouco tempo, porque ela já treinava, mas ela treinava pra manter a forma e tudo mais. Ela não tinha essa coisa de lutar e do nada despertou. Sabe? Aí, vamos lá. A Gisele de Santarém, a enfermeira lá, aluna do Bena. Então, Monte Alegre, Santarém, Rio de Janeiro, Santarém, Monte Alegre, Monte Alegre, Prainha, Santarém, Monte Alegre e Monte Alegre, Santarém. E essa luta que ia ter do Matheus e do Caio lá embaixo, eu coloquei o Nicolas contra um aluno do Givago lá de Santarém. O Givago vai estar presente. Vai ter outra luta, Vai ter outra luta pra substituir essa daí. Vem, o Givago vem. Que massa. Pô, que massa. Então a expectativa tá muito grande. Se você não adquirir seu ingresso agora, que tá R$25 e 15 arquibancada e 25 VIP, na hora tu vai ter que pagar mais caro, porque sempre e a gente tem que subir. Onde é que tá sendo vendido? Lá na academia mesmo, na Rua das Flores. Lá contigo mesmo. Tu não espalhou os pontos não dessa vez? Não.
tá só lá com a gente mesmo. Porque a gente sempre deixa pra última hora, né? Aí acaba às vezes pagando mais caro. Porque Aham. até entendo as pessoas, porque, poxa, eu não sei se eu vou estar aqui, vou estar fazendo isso e aquilo. Mas se eu for, não tem nada na cidade no dia 10. Então, se eu fosse vocês, eu ia lá prestigiar. Até porque os atletas precisam receber, Sim. tá? E só recebe se você pagar o seu ingresso, Tu vai tá bom? meter algum entretenimento no meio das lutas? Não, Não, vai ficar não, só o evento não. Eu mesmo. já tentei algumas vezes colocar música assim depois, mas o Rei do Ringue é um evento pra família. Uhum. Por isso que eu desmembrei e criei o Fight Night. Vai aquela pessoa que quer curtir a noite lá, sabe? Dançar e tudo mais. Então a gente tá com. Mano, eu quero. Põe a outra imagem lá, David. Tu consegue pôr? Eu quero só. Mostrar, né? As divulgações. E volta lá outra. Esse é o time de Monte É Alegre. isso aí que eu queria. Tá? De Monte Alegre. Ainda tem um fato curioso na alguma edição. A primeira vez que o Ravi foi lutar no Rei do Ringue, pra quem não sabe, é uma luta exibição. As duas crianças lutam, não tem vencedor, mas dá muito bem pra gente ver quem foi que bateu mais. Uhum. No final dá uma medalha pra cada um e acabou. Teve um indivíduo que foi no Ministério Público e no Conselho Tutelar. E até, rapaz, eu fico até, chega a me dar uma coisa assim, sabe? Mano. Me denunciar. E eu tô bem dando aula, chegou o carro do Ministério Público do Conselho Tutelar lá pra me notificar. Aí eu conversei com o promotor e tudo mais, tive que colocar um advogado pra relatar tudo, entendeu? Achando que eu ia colocar o meu filho pra lutar em MMA, ele com 5 anos de idade. Vê se tem cabimento, rapaz, um negócio desse. Mano. E pra quem sabe, conhece o Rei do Ringue, sabe como é a estrutura, o cuidado que a gente tem com a integridade física. A, A gente sempre fala muito bem claro. Apresentador. Exatamente. a Brenda que trabalha com. Saiu cortado. Eu tô falando porque do último episódio. Não, tem problema de falar. Eu vou dar o microfone pra Brenda. A Brenda fica por trás e ela sempre Interage. ajuda na conversa. Sim, é bom, isso é entendeu? bom. E eu vou arranjar um microfone pra ela estar com ela. E toda vez vai sair o áudio dela. Aí ela comentou agora que ela trabalha como apresentadora lá no Rei do Ringue. Ela é a Maiara. Ela e a Maiara. Beijo, Maiara. Inclusive foi a primeira announcer, né, do Brasil Mulher, né? Do Pará, na verdade. Sim. E casou Ah, certinho as duas. Deu Deu. super bem. E sempre quando elas estão apresentando lá, elas dizem que a luta é exibição. É uma luta de exibição, entendeu? Mas sempre tem um enviado Sempre tem, mano. Porque, tipo, mano, ninguém vai denunciar pro Ministério Público ou pra alguma coisa do tipo festas. É. Porque eu já vi. E Mano, nem briga de galo, né? nem Rinha briga de de galo. galo. Aí foram se incomodar lá com o Entendeu? Ravi, que já é Porque- bastante conhecido aí nesse meio, né, também. O pessoal de menor vai pra festa e tal, não tem. Aí eu pego a criança pra botar no esporte e vamos denunciar. Justamente. Foi isso que eu falei. Não tem, entendeu? Não tem a reclamação. Aí, tipo, a galera que tá no esporte. É por isso que ele não tá aparecendo nos outros cartazes. Essa arte foi feita pro time de Monte Alegre. Aí Sim. você pode colocar agora aí. Porque não tem cabimento uma situação dessa, você denunciar. Tem muita coisa que não cabe, não cabe. Mano, passou esse evento. Eu sempre vou ter que te perguntar. Quando acaba, eu te pergunto e eu vou te perguntar agora. Tu já tem expectativa pro próximo? Só pro ano que vem. Ah. Eu posso fazer um Fight Night lá na academia mesmo. Mas outro evento, pra fazer um evento desse aí, a logística, o financeiro é muito trabalhoso, sabe? Eu fico ali, perco meu sono, batendo cabeça, porque eu quero dar um tratamento pra eles que eu queria que desse pra mim Sim. nos eventos. Sim, Então os sim. caras chegam aqui, quem luta o Rei do Ringue uma vez quer lutar sempre. Sim. Quer lutar sempre. Não paga muito, porque a gente não tem estrutura. Que a gente precisa dos patrocinadores. Eu agradeço muito aos que estão com a gente até hoje, aos patrocinadores novos, não são muito, mas são os fiéis, né? O último Rei do Ringue que eu lutei, como lutador, eu tava em Santarém. Eu sou filho de Monte Alegre já, né? Estudava nesse tempo Já lá, estudava lá, mas sou filho de Monte Alegre, tenho residência e tal. Então, mas passagem paga, alimentação, entendeu?
Transporte não era preciso porque eu tinha, né, meu transporte aqui. Mas tudo isso eles Mas recebem. tudo isso os E não lutadores gasta recebem. nada, não O gasta nada lutador aqui. só vem trabalhar, só lutar. Passagem, alimentação, transporte pro local. Só que deu dor de cabeça uma vez, não volta mais. Não. Amarrou a luta também, não volta mais. É isso que a galera pensa que público que vou estar compra- todo tempo O aqui, público né? que compra o ingresso, ele quer ver o entretenimento ali, que é a luta, né? Então, Então é isso. Rômulo, 10 de maio, a luta. quadra do Curaxi, Quadra do Curaxi. às 20 horas. 20, beleza. Começa às 20 horas. A partir das 20 vai começar as lutas. No máximo 20 e 30, depois que as meninas, a Maíra e a Brenda, começar a apresentar tudinho, começa a primeira luta. Sim. Dessa vez a gente quer começar cedo, Não. porque, como eu te falo, o Rei do Ringue é um evento para criança. E como o Ravi luta, os alunos da academia, as crianças que conhecem, pede pro pai pra ir levar, entendeu? Aí a Sim. criança não quer ficar até meia-noite, uma E hora. a gente mora no interior. A gente sabe que 16 horas não começa nada aqui. É. Entendeu? Então, 20 horas, 20, 30 no Chegue máximo. cedo, não deixa pra chegar depois, tá? Que você vai pegar um lugar já bem pra trás. E é isso. Ingressos. R$ 25 VIP e R$ 15 arquibancada. A gente queria dar um conforto melhor, mas Monte Alegre é muito desprovida de um local pra acontecer evento assim, sabe? E os poucos lugares que tem a gente não consegue pagar porque a estrutura do evento não permite, né? A gente não tem esse valor. Tem que contar com o dinheiro do ingresso, sabe? Então a gente não sabe se vai dar gente, se vai dar. Então sempre foi assim o Rei do Ringue. Tá aceitando patrocínio ainda? Nós estamos aceitando patrocínio. Se você for patrocinador, tem uma cota fixa para cada patrocinador. Você ganha uma mesa ao redor do octógono. Ei, muito top. E sem contar, o sangue não vai espirrar em você não, sabe? Mas Não espirra no árbitro. espirra no árbitro. E sem contar a visibilidade que dá, né? Lá na hora, sabe? É bem legal. Tu queres deixar um abraço, mensagem pra alguém, alguma coisa do tipo? Pra minha família, né, que tá em casa aí, que vai me assistir depois. Estão esperando pra comer também. Eu já não vou te alugar tanto mais. Então, galera, você que quer... Hoje eu digo, a arte marcial é uma academia diferenciada da musculação, entendeu? Você, eu quero treinar alguma coisa, mas eu não gosto de musculação, eu quero repetição, essas coisas. Mano, encontra a arte marcial. Você põe o seu filho na arte marcial que vai ensinar disciplina, autocuidado por questão de autodefesa, entendeu? Então tudo isso é benefício para você que faz arte marcial, entendeu? Então, eu trabalho com isso, meu amigo e meu padrinho também trabalha com isso. Então, procura, investe, isso é um investimento, entendeu? Que você faz no seu filho e na sua vida. Eu vi que mano, rios, a gente comentando as coisas, assistindo as coisas, né? Quanto mais, tipo, você treinar agora, não é pra você ficar, eu sou bonitão, eu sou lutador, não sei o quê, mas o tanto que a luta te traz de benefício na terceira idade, a musculação em si também, entendeu? É algo muito bom, porque, ó, os maiores exemplos que a gente tem, por exemplo, do karatê, que é a minha base maior, né? Morre com 90, de velhice, assim. 90 e poucos qualidade anos. de vida A qualidade de vida é totalmente impressionante. diferente. Justamente, a pessoa que treina assim mesmo, quando chega... É muito difícil ter uma queda de saúde. Tipo assim, um distúrbiozinho. Zé Vitor Santos, eu acho que eu tenho vai fazer um ano que eu tô treinando realmente, que eu mudei a minha vida. Mano, é contado nos dedos as vezes que eu gripei. Que eu peguei uma Exatamente. gripe, entendeu? Então é muito baixo por conta de saúde, dores. Dores a gente sente, por exemplo, tu no teu joelho, eu na minha lombar eu tenho certeza que é alguma coisa que eu ainda vou tratar, mas o esporte melhora muito a vida. E então, Rômulo, deixa teu arroba aí. Deixa o teu arroba da academia, o teu arroba pessoal. E... só... Ó, pessoal que ainda não me conhece, né? Às vezes só pelo nome. Que Monte Alegre, devido ser pequeno, mesmo assim, a gente não conhece muita gente.
principalmente quando não é envolvido nesse meio esportivo. Quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho é @Romulo Capoeira MMA, @Ricetim. Então, acompanhe a gente lá, acompanhe nosso trabalho também social que a gente faz com a comunidade, que inclusive hoje a gente tem 2 parceiros, que é o José Joias e o Renan Loureiro. Eles conseguem ainda me ajudar um pouco a manter essas crianças, sabe? Fazer a diferença nessa criança, porque a missão de vir ao mundo aqui não é você brigar só pela sua felicidade. Eu me sinto muito mais feliz quando eu ajudo as pessoas. Então, o nosso foco lá na academia é trabalhar com crianças. Então, eu queria arrumar alguma maneira, eu já ajudava as crianças, né? Aquela criança que não paga mensalidade e tudo mais. Eu já ajudava, só que eu queria concretizar esse projeto, assim, que já era um sonho meu. E hoje a gente tem, a Mayara, ela é até madrinha desse projeto. A gente tem 100 crianças, não consegue atender mais porque é todo um custo, kimono, luva, sabe? Não sai barato. Eu tenho 4 pessoas que trabalham comigo, eu tenho que pagar essas pessoas também para me ajudar, que só eu não dou conta. Então é isso. Então quero agradecer aí o Renan e o José Jorge que estão com a gente. A gente tinha mais parceiros, só que com o meio do caminho a gente foi se perdendo e tudo mais. Então você ainda, se quiser ser apoiador desse projeto... Pode ser um padrinho. A gente não quer dinheiro. Não quer dinheiro. Você pega uma luva, um kimono, chega lá e me dá que eu vou dar a vaga para uma criança. Pra uma criança. É desse jeito que funciona. Quer dar uma cesta básica? Deixa lá que uma vez no mês a gente faz um movimento, uma ação social e ajuda aquelas famílias. Eu não gosto de postar muito assim, sabe? É por isso que talvez a gente não tenha muito apoiador nesse projeto. É porque eu ajudo lá, mas eu não quero aparecer, entendeu? Hoje eu tô falando aqui porque eu tô expandindo, eu quero aumentar, dar mais chance para criança. Eu tenho uma lista lá de crianças na espera para treinar, mas são crianças que realmente o pai não tem condições de pagar uma mensalidade, que vive em situação de vulnerabilidade, sabe? Tu faz um levantamento disso tudo pra eu poder... mando o pai lá comigo, quem é você? Vamos lá na sua casa. É assim que a gente... entendeu? Isso é muito bom. Aí os outros alunos são os nossos alunos comerciais, né? Que é aquele que o pai tem condições de pagar e tudo mais. Bom, sempre tem, assim, né? O comercial e particular. Que é esse que põe o pão na nossa mesa, né, cara? Sim, justamente. A gente precisa pagar nossas contas, boletos. Exatamente. Justamente. Então, galera, projeto, um dos maiores incentivadores de Monte Alegre tá aqui. Romulo Capoeira. Da luta, entendeu? Não dos outros, né? Pelo amor de Deus. Mas um dos maiores incentivadores da luta tá aqui. Porque fez um projeto muito bonito. Parabéns, Romulo. Nunca tive tempo, nem oportunidade de conversar e nem te parabenizar por conta disso, entendeu? Vou aproveitar esse engajamento, né? De parabenizar, mano, que continue e no que eu puder ajudar, eu vou estar. Você que tem uma empresa, quer ser um padrinho, que ele falou, não precisa, não quiser ser patrocinador ou apoiador, não seja, mas seja um padrinho, ajude de qualquer forma. Leva o material lá que a gente vai saber aplicar ele. Aplicar, né? Então, mano, você vai estar fazendo um bem pra uma outra pessoa. É aquele faça o bem sem olhar a quem. Exatamente. Entendeu? E, mano, eu sempre faço uma pergunta pra todo mundo. Eu acho que desde o 00, como se tivesse 752 episódios, né? Vem a polêmica. Como tu, Romulo Capoeira, Megamente, se encontraria, queria se ver daqui a 10 anos? Podendo ajudar mais pessoas. Porque eu me sinto muito bem. É uma das coisas assim que me dá satisfação e tranquilidade quando eu deito minha cabeça no travesseiro à noite. Quando a gente faz isso, Vitor, automaticamente a nossa vida ela flui de uma maneira inexplicável. Mais leve, né? Mais leve, sabe? Então, eu gosto de ver a felicidade na vida das pessoas. Principalmente das crianças, que o meu foco lá são as crianças. Então, a admiração que eles têm por mim, o carinho, quando eu saio por aí, cara, é sensacional. Sim. Sabe? A forma como eles me recebem, como eu tenho aquele poder que eu nem sei que eu tenho, que o pai me liga, olha... fulano tem um respeito, tem um medo de ti, não sei o que, mas ele tá assim em casa, conversa com ele. Aí a criança chega lá do meu lado, eu converso, o moleque fica na santa paz de novo. Escuta, né, mano? Sabe? Então, tu receber isso assim, vale mais do que dinheiro. Sim. Eu nunca assim, dinheiro ele é muito bom, sabe?
Muito bom. Mas quando tu faz, assim, porque você gosta, as coisas começam a fluir muito, assim, naturalmente, sabe? Então é assim que eu vejo. E isso me faz muito bem. Tanto como pessoa, como pai, como marido, amadurecer muito mesmo, sabe? E continuo aprendendo a cada dia mais. Então isso é legal. Porra, mano, que massa. Mano, tu curtiu esse papo? Cara, é um papo gostoso quando começou, né? Porque eu não sou de me convidar para as coisas, né? Eu disse, rapaz, que esse bicho vai me chamar no negócio. É bacana, eu sempre tive vontade, eu já participei de uns assim, né? Mas não foi um papo tão gostoso assim, sabe? Que nem esse, sabe? Mas assim, se a gente for contar cada história que a gente já Sim. vivenciou, a gente ia passar a noite todinha aqui, sabe? Olha, Então, até agora eu fiz o convite pros meus convidados, tá certo? E eu tenho uma possível proposta Não, uma proposta de trazer algum lutador. Ou então a gente fazer um outro episódio só contando essas resenhas. pode ser. Pode ser? Ou então quando a gente vir com... Sabe o que a gente pode fazer? Quando o FB vier aqui, alguma coisa do tipo, Sim. e tu vier pra cá me ajudar na apresentação... Ele vai mentir muito, vai meter o pau na Mas ele gente. sempre mente. Inclusive, ele tá em São Paulo, foi lutar o Brasileiro de Jiu-Jitsu, acho que até ganhou. Sério? É. Postar ele não posta, né? Não, postou, Essas ele postou. Sério? Eu tenho que começar a botar ele como prioridade. Então é bem legal. E deixa eu fazer outra pergunta, Rapidola. Minha marrom não vai sair, não? Tô esperando ele aparecer na academia, né, Brenda? Não cai do céu. Eu sou duro com a Alessandra, com o Ravi, olha, só gradua-se e vinha treinar. Eu sei que é complicado, tá, as aulas, mas olha, vai sacrificar uma hora ou outra no meio do dia, não vou lá pegar uma porrada. Eu vou ter... Né? Tu entende como é, né? O David é azul escura e tem que passar pra roxa, ele já quer marrom no karatê. É. Ele quer pular duas, Não eu quero pode. a minha já, que é Olha, a próxima, é a Não sequência. pode pular assim, que senão a topada é maior. Eu quero. A marrom é a sequência, pô. Tu já quer pular uma faixa, esse que é o negócio. Entendeu? Mas é legal, cara, ó. É necessário você passar por todas essas etapas pra chegar na faixa preta. Quem pega a faixa preta rápido demais vai ensinar errado pras pessoas. verdade. Você não amadurece, entendeu? Então é necessário, por isso que tem a faixa preta. Ou faixa preta e tem Um faixa preta e ou o faixa preta, entendeu? Então, o maior sonho da minha vida era um dia chegar a me tornar faixa preta. É uma conquista assim que só você recebendo aquilo pra... Não que você seja melhor do que ninguém, mas você é melhor do que você mesmo. Sim. Essa que é o segredo, sabe? Você ser melhor do que você mesmo. A frase internacional do faixa preta é o faixa preta, Ei. é o faixa branca que nunca desistiu. Eu acordo de manhã, todo dia com uma frase na minha cabeça. Hoje eu vou ganhar de mim mesmo, de novo. Tanto é que eu fiz tem uma tatuagem aqui. Ah, é verdade. Tem uma tatuagem aqui na minha costa Eu aqui, nunca- pouca gente entende. Que diabo que esse maluco botou o número 2 na costa dele? Porque todo dia eu fico com esse pensamento. Eu vou ser sempre o primeiro e esse abestado vai ser o segundo. E o dia que ninguém consegue ser 100% todo dia, tem um dia que tu vai perder pra ti. Sim. Tu vai perder, entendeu? Como eu te falo, a vida adulta é complicada. Sim. Você adoece, tem os contratempos, tem dia que tu vai perder pra ti. Sim. Mas pelo menos, ó, tem que ser igual. Nunca pode ser menos. Ou é mais ou é igual. Nunca menos. E Entendeu? Tem aquela motivacional também, né? Você... É melhor um dia ruim de treino do que um dia bom deitado no sofá. Exatamente. A procrastinação ela é horrível. O Que conforto é bom. o mal horrível. Eu acho que a partir do momento que tu consegue sentir prazer no desconforto, é porque tu deu uma girada de chave muito grande, entendeu? Então, mano, eu não vou te alugar mais, tu precisa ir ver, Não, levar tá tua de família boa, pra tá de jantar, boa. entendeu? E muito obrigado mesmo por fazer parte desse meu projeto, entendeu? Foi um também que eu comentei com a galera. Quando eu abrisse o catálogo dos meus convidados, você seria um deles, entendeu? Eu sei que tu tava esperando morto, já tá se mordendo. Não tá esperando. E
E eu te mandei a mensagem já pra aproveitar a situação do Rei do Ringue. Deu certinho. Deu certo. Graças a Deus, deu super certo. E eu já ia te chamar pra conversar em relação a isso. E eu já te vim também. Eu te trouxe também com outra finalidade, que era divulgar o Rei do Ringue. Então, muito obrigado mesmo, mano, por ter me incentivado, mano, por ter me impulsionado, por... Cara, tu não imagina o quanto tu foi importante na minha vida de atleta com tudo que tu fez, entendeu? Tu não imagina o quanto. Eu sou um dos exemplos que eu tenho certeza que tem vários outros na academia, entendeu? Que mudou de vida por conta de ti. Aparentemente não é bonito, não é, infelizmente, né? A beleza não vem com bom caráter. Mas cara, que Deus te abençoe imensamente para tu continuar com os teus projetos, com a tua vida, com tudo que tu continua fazendo, porque tu tem o dom, mano. Tu tem o dom de potencializar as pessoas. Parabéns, Rômulo Capoeira, cabeçudo, torto. Eu que agradeço pelo convite aí, tá? Agora, quando ele mandou mensagem pra mim, ele perguntou pra mim, o que tu quer? Quer beber alguma coisa? Quer comer alguma coisa? Ih, rapaz, tu é tudo, né? Caramba. Então, 6 horas da tarde eu tava aqui na porta dele já. Pra vocês verem como eu sou louco. Você marcar comigo, 7 horas eu vou estar 5h40, 6 horas esperando. Eu sou o primeiro que come no aniversário, mas sou o último que sai. É, só assim. Eu tenho um problema com o ano, não sei se é um problema, né? Ou se é uma qualidade, mas eu sou pontual. Isso é Eu sou pontual. Então é assim, cara. A gente vai levando a vida assim, vou aprendendo todo dia eu erro, todo dia aquela batalha pra tentar melhorar. Essa parte de pontualidade vem com a luta, né, mano? Vem com a luta, cara. Eu sempre fui fiel assim, Sim. bater peso, tudo. Porque a gente... É uma das coisas que a arte marcial ensina pra gente. Sim, só porque que se tu chegar atrasado, tu paga flexão. Só que tu aprende se tu quiser, Sim. né? Tem isso, né? Se tu chegar atrasado, tu paga flexão. Eu botei 10 flexões lá na academia. Aí, 10 é fichinha, então bora 20. Aí, então 30. Tô nem vendo, eu vou aumentando. Tem que ser lá no asfalto. Eu vou começar a botar esses filmes. Mano, então é isso, cara. muito obrigado. Eu que agradeço. Velho. Deixa eu ajeitar aqui. Um dia eu vou comprar um microfone desse pra mim fazer um karaokê lá em casa. Gostei desse bicho aqui, tá doido, sofisticado pra caramba. Ei, mano, próxima vez que tu vier aqui, a gente vai falar só sobre resenha. Vou te contar daquela vez lá do Cirinho lá. Ah, do Serinho? Essa aí. Eu não vou contar. Ainda teve aquela que eu pulei na água ainda, né? Tem que vir o Rômulo Pessoa. O pessoa física. Hoje eu trouxe ele o jurídica. As crianças não podem ver. Não, mas aí... Vixe, esse do caiu da água agora. Puta que pariu. É o desafio, né? Foi. Desafio. O Rômulo é a pessoa que tu não pode falar duvido. Porque tu fala e duvida e vai lá e faz. Mano, muito obrigado. Galera, curte, comenta, compartilha. Bota aí nos comentários a parte que tu achou mais interessante dessa história todinha aí. Compartilha lá, fala assim, olha lá, o cabeça torta, Megamente. O menino da cabeça grande foi lá no doidinho, lá o perturbado lá do podcast, e foi conversar lá sobre o negócio de luta. Vai lá, compartilha, comenta. Galera, muito obrigado. Boa noite. Eu vou comprar um microfone desse pra mim. É. Boa noite.